Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia de doenças tropicais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cólica em bebês. Qual que seria a melhor opção? Coliquides, simeticona. Então, vamos fazer uma comparação aqui com você, vai ter muita informação legal, então acompanhe o vídeo lá. Então, a gente vai iniciar o nosso vídeo explicando um pouquinho sobre a cólica, mas eu queria pedir para você já deixar o seu like aí, que vai ter muita informação legal, compartilhar com pessoas que precisam dessa informação também. Não esquecer aí de comentar se você ficou com alguma dúvida, queria mais alguma outra informação, algum outro medicamento, que a gente faz outro vídeo para você. Primeiro vamos entender o seguinte, quando a gente fala de cólica, tá? Normalmente ela tem uma duração, cólica no bebê nesse caso, né? Ela afeta aí de 4 a 28% das crianças, e isso varia no mundo todo, mas é um problema autolimitado, um problema benigno do desenvolvimento natural do intestino dessa criança. Ela é autolimitada, então normalmente a partir do quarto mês ela vai desaparecendo naturalmente, porque você já tem uma composição melhor da flora intestinal, uma melhora da motilidade, do funcionamento do intestino e uma adaptação à nova alimentação que o bebê está recebendo, né? Já que ele está mamando, já que ele está fora do útero. Então é uma adaptação normal, um processo que naturalmente vai desaparecer. Claro que tem algumas crianças que sofrem mais, e claro, os pais sofrem mais do que as crianças na maioria das vezes, porque eles acabam sofrendo acordados, incomodados, e a criança chorando. Tem toda essa relação aí que é uma relação afetiva, que é uma relação também complexa, mas envolve esses aspectos sim. Claro, tem várias situações e várias substâncias que são empregadas para alívio das cólicas, remédios convencionais, medicamentos caseiros, açúcares. Hoje já existem estudos que alguns tipos de açúcares diminuem a dor da criança, do bebezinho, mas existem algumas complicações na utilização desses produtos e outros que foram testados, tá? Então, existem vários produtos aí no mercado que podem ser utilizados, desde medicamentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, que podem ser empregados. A gente vai fazer a comparação de dois para a gente fazer uma análise e entender melhor o que é cada um dos dois, beleza? Primeiro ponto aqui é o seguinte, tá? O que leva a essa cólica, né? A fisiopatologia ainda é uma coisa para ser decifrada, a gente não tem uma completa descrição, mas a gente sabe que existem fatores gastrointestinais, então pode estar relacionado a algum outro fator, como a presença de gases, alterações da motilidade, a composição intestinal, a flora. Então esses fatores gastrointestinais eles estão envolvidos e existe até patologias que envolvem esse aspecto, né, que podem estar relacionadas também a mais cólica, a presença de outras cólicas. Mas a gente sabe que também tem outros fatores que não estão só relacionados ao bebê. Por exemplo, enxaqueca materna. Existe uma relação em alguns estudos que mostram essa relação entre a cólica do bebê que mama e enxaqueca da mãe. Quadro de depressão, inflamação intestinal, alterações sobre a presença de bactérias maléficas no intestino, então elas podem ajudar no desenvolvimento e na piora desse quadro clínico de cólica. E nesse caso especificamente, a gente tem alguns aspectos que a gente precisa abordar para tentar melhorar essa condição. O primeiro ponto é o seguinte, o que é a cólica, como é que ela ocorre, né? A gente tenta entender um pouquinho dessa dor, dessas alterações intestinais, e normalmente tem uma classificação, uma determinação ali, aonde o paciente, o bebezinho, né, para a gente poder entender para o médico, muitas vezes até discriminar se é outras doenças, se é outra alteração, ou se realmente é a cólica, a gente tem um critério de Roma, e aí nesse caso tem alguns critérios que encaixam para o desenvolvimento da cólica. Então, início e fim dos sintomas ocorrem no bebê com menos de 5 meses de vida, então é característico isso, né? A criança tem ali, desde ao nascer até o quarto, quinto mês de vida. Os pais do bebê referem-se a períodos recorrentes e demorados de choro, irritabilidade, agitação, sem um motivo evidente específico, tá? Nas quais os pais não conseguem impedir ou solucionar, e o bebê não apresenta nenhuma evidência de febre ou doenças ou atraso no crescimento. Então, características naturais de uma criança que está se desenvolvendo naturalmente e que está apresentando esses sinais e sintomas relacionados à cólica. Vamos lá, a gente vai fazer uma comparação entre dois produtos, dois medicamentos que existem no mercado e que são disponíveis para essa função. O primeiro deles é a simeticona. Será que a simeticona funciona para cólica? Então vamos responder essa pergunta para vocês.
Primeiro ponto é entender o seguinte, a simeticona, ela, a cada 30 gotas dela equivale a 1 ml, tá? Mas a gente não usa nessa faixa etária, no bebezinho, 30 gotas. Então a gente usa uma quantidade pequena, uma quantidade menor. Mas para que ela serve? Todo mundo acha que sabe para que ela serve, mas vamos entender melhor assim. Ela é um antigases e ela faz esse efeito sobre o intestino, como se fosse uma ação detergente, facilitando a eliminação dos gases e a distensão e o desconforto intestinal. Então, ela é empregada para essa função de desconforto intestinal. Ela ajuda a melhorar o funcionamento do aparelho digestivo, diminuindo flatulência, desconforto abdominal e, claro, em cólicas abdominais relacionadas a esses gases. Normalmente, ela demora de 10 a 20 minutos para começar a funcionar. Então, a simeticona não é imediata, ela demora alguns minutinhos para começar a agir. E nesse caso, será se ela funciona realmente para a cólica do bebê? A gente sabe que quando a gente está, nós estamos, né, um adulto está com gases, está sentindo mal, está tendo aquela alteração, a simeticona é benéfica para essa função. Mas aí, no bebezinho, ela tem essa indicação terapêutica? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês um estudo de uma base que avalia, faz uma revisão bibliográfica de vários outros trabalhos para a gente fazer uma comparação. Esse não é um estudo muito grande, mas é um estudo interessante. Tá? Um estudo que foi feito com 27 bebês, não é um estudo tão alta qualidade assim, por causa da quantidade também, né? Mas onde eles avaliaram o uso da simeticona. E aí, o que, que aconteceu? Eles não conseguiram evidenciar nesse estudo que a simeticona tem benefício para reduzir a cólica no bebê. Então, não foi eficiente comparado ao placebo. O placebo, para quem não sabe, é como se fosse uma substância que inerte, né? Na verdade, é uma substância inerte que não tem uma ação farmacológica que a gente usa para fazer a comparação, né? Se fosse um comprimido, eu falava sempre que era um comprimido de farinha comparado ao medicamento. Então, a gente faz essa comparação nesse caso de gotinhas com sabor e tal, e faz essa análise para ver se o placebo tem algum efeito e se a simeticona teve algum efeito. A simeticona não demonstrou benefício nesse estudo. E a meta-análise de estudos transversais, também simeticona versus placebo, mostrou não haver diferença no número de crianças que melhoraram das alterações. Infelizmente, são estudos de baixa qualidade, a gente não consegue concluir 100% que ela não funciona, mas pelos estudos até agora, demonstrou que não traz benefício comparado ao placebo. Então, a simeticona até agora não foi legal e ela não demonstrou benefício comparado ao placebo. Não é proibido de ser utilizada, ela pode ser empregada para criança, dá para empregar na faixa etária dos bebezinhos e ela é utilizada da seguinte forma: até 2 anos de idade, 5 gotinhas, que pode ser utilizada de 6 em 6 horas, nunca ultrapassar 60 gotas. De 2 a 12 anos, 10 gotinhas, que pode ser utilizada de 6 em 6 horas. Mesmo ela não mostrando benefício, ela pode ser empregada, ela pode ser utilizada para diminuir um pouquinho os gases ou trazer algum outro efeito que ela tem ação. Mas ela realmente não mostrou este benefício para melhorar a condição do intestino, para fazer com que a criança melhore da cólica e diminua o choro desses bebês. Aí eu quero fazer a comparação com outra medicação chamada Colikids. Essa não tem uma ação surfactante, ela não é um medicamento para eliminar gases. Ela é um medicamento hoje muito conhecido, como o nome já diz, né? Colikids para cólica, mas ela é um probiótico. O que é um probiótico? É um produto que tem bactérias, tem micro-organismos, né? Não só bactérias, mas outros micro-organismos que podem estar presentes nesse produto e que são micro-organismos do bem, que vão ajudar na composição da flora intestinal. Então, nesse caso, a gente tem lactobacillus, é um lactobacilo específico aqui, olha, tem um nomezinho dele, tá? E que ele resiste ao trato gastrointestinal, ao ácido do estômago, ele chega no intestino e ele vai colonizar o intestino, melhorando o funcionamento dele, é um lactobacilo do bem, então ele vai fazer com que você tenha uma colonização adequada do intestino, melhorando o funcionamento dele. E existem evidências descritas na literatura sobre o impacto desse probiótico no manejo de cólicas intestinais, nesse caso, cólicas relacionadas ao bebezinho, tá? As principais vias de ação incluem a eliminação de patógenos do intestino, sabe que muitas vezes na colonização existem bactérias do mal que vão começar a colonizar aquele intestino, então, nesse caso, o lactobacilo ele vai impedir essas bactérias de colonizar o intestino, tá? Melhorar a proliferação das células intestinais, então acaba facilitando a maturação e funcionamento
dessas células intestinais, proliferação dela, melhorar a barreira epitelial do intestino, melhorar a junção de filmes intestinais, redução da permeabilidade intestinal e uma potencial correlação no sistema imunológico, na melhora da resposta imunológica. Então, existem vários micro-organismos que podem trazer esse benefício da melhora da imunidade também pela ação do intestino, e principalmente o efeito dele sobre a ação probiótica, diminuindo a presença de bactérias do mal. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Como é que ele seria indicado, como é que ele é utilizado? A recomendação é que ele possa ser utilizado na dose de 5 gotas, tá? Não exceder esse limite, né? Normalmente são 5 gotas, que tem já a composição e a quantidade eficiente, tá? Desse produto para criança, ok? Agitar bem o produto antes de utilizar, virar o produto do dispensador no ângulo de 45 graus, nunca administrar direto na boca da criança, porque a gente pode se perder nas gotinhas, colocar numa colher e administrar na boquinha da criança lá. Essa é a forma principal, a forma mais correta de administrar, tá? Não é interessante colocar na comida, não é interessante misturar com outros líquidos, porque tudo isso pode danificar e atrapalhar o funcionamento desse micro-organismo, que é um micro-organismo do bem. E aí eu coloquei uma lista de cepas de micro-organismos que são benéficas e que já demonstraram algum benefício ali na flora intestinal e no funcionamento dela. E claro, o nosso Colikids aqui, que é um que a gente deu destaque para mostrar que ele está entre os micro-organismos que podem trazer esse benefício para melhorar o funcionamento do intestino. Então, deu para entender como é que é? Ele vai melhorar o funcionamento do intestino da seguinte forma: compondo a flora intestinal, como uma bactéria, como um micro-organismo do bem, ele vai ajudar nessa composição da flora, diminuindo a presença de outros agentes, melhorando o filme intestinal, melhorando o funcionamento do intestino e trazendo benefícios. Não é uma solução milagrosa para a cólica. Não quer dizer que a criança vai tomar 5 gotinhas e vai parar de chorar imediatamente. Isso, infelizmente, é impossível. A gente não tem nada no mercado que faça um efeito maravilhoso, milagroso e de uma hora para outra. E aí vem mais um detalhe importante: a utilização do Colikids, por exemplo, ela deve ser, no mínimo, tempo de uso de 21 dias. Por quê? Porque ele vai ter esse tempo para conseguir fazer o trabalho dele de colonizar o intestino, de fazer o trabalho de formar essa flora do bem e essa flora benéfica para o intestino do bebê. Então eu fiz uma comparação para vocês, mostrando que não é um milagre, não tem uma ação milagrosa e tem que fazer um tratamento certinho para fazer com que tenha algum benefício para o bebezinho. Claro que isso vai ser conduzido de forma tranquila, durante os próximos meses o bebê vai diminuir as cólicas e naturalmente ele vai melhorando. Quando chegar no quarto, no quinto mês, isso vai desaparecer, o intestino já vai estar mais maduro, já vai conseguir ter a sua flora do bem lá, e tudo isso vai dar certo, com certeza, e diminuir as suas complicações. Reforço para você aí deixar o seu like, compartilhar essa informação para as pessoas que precisam dessas informações. Não esquece de deixar também um comentário se você quer saber um pouquinho de outros medicamentos que podem ser utilizados também para essa função. E é isso aí, valeu, até mais.